Boa noite, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que estejamos juntos por alguns minutos, na santa paz do Senhor, que os nossos amigos espirituais nos iluminem, nos abençoem e nos ajudem a fazer esse trabalho para benefício daqueles que mais precisam, ou de todos nós que, de uma forma ou de outra, todos nós precisamos da palavra de Jesus, não é isso? Então, hoje nós vamos estudar o livro Vinha de Luz da coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E a lição é a número 52, Avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12, 15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. É muito triste, né, meus irmãos? Aqueles que num mundo tão repleto de necessidades, de lutas, de aflições, aquele se preocupar com as coisas materiais, principalmente, né? Que já é uma coisa muito grave, esquecendo do espírito, que somos todos nós, um espírito em evolução, e se preocupar com as coisas materiais, e lutar por guardar, por reter, não beneficiando muitas vezes nem a si próprio. Existe a avareza em tal grau que o próprio avaro não utiliza os bens, ele guarda só. Ele guarda. Isso é muito triste, Senhor, porque, como diz Emmanuel, as próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. E o avaro é sempre infeliz. Prossegue Emmanuel: toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Metas de sofrimento àqueles que se preocupam em guardar. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, porque toda posse que nos chega, todas elas sabemos é temporária, porque não chegamos absolutamente com nada na nossa encarnação, nem saímos dela carregando absolutamente nada. Prosseguindo Emmanuel: temos que adquiri-la no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Aí nós temos uma parábola, que Jesus falava por parábolas, nós sabemos, e o nosso irmão Caibar Schutel juntou, nesse trabalho que ele fez, todas as parábolas que Jesus deixou. E nós vamos falar, então, já que estamos falando da avareza, vamos falar um pedacinho sobre a parábola do avarento, em que diz Caibar Schutel:
citando Lucas 12, 16, 21. As terras de um homem rico produziram muito fruto, e ele discorria consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e os construirei maiores. E aí guardarei toda a colheita e os meus bens, os muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come e bebe e regala-te, falou ele ao seu espírito. Ele se achava um ser independente do espírito. Mas Deus disse-lhe, prosseguindo com a parábola, mas Deus disse-lhe: insensato, esta noite te exigirão a tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Lucas 12, 16, 21, repetido. E nos diz, transcorrendo sobre a parábola, Caibar Schutel, a parábola do avarento é uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem seus escravos incondicionais. Para essa gente, havendo dinheiro, há tudo. Periclite a família, cambaleia a sociedade, arraste-se o mendigo pelas vias públicas, envergonhado e descomposto. Chore e soluce o aflito, grite de dores o enfermo miserável. Ou o inválido sem pão e sem lar. Nada comove esses corações de pedra. Nada lhes demove, nada consegue mudar-lhes ou desviar-lhes as vistas dos seus frutos, dos seus celeiros, do seu ouro. E prossegue depois Caibar, narrando mais sobre este assunto tão delicado que nos traz Emmanuel, falando sobre o avaro e a avareza. Portanto, prossegue Emmanuel. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Foi como nos disse, comentando a parábola, né? Porque Jesus disse para ele, na parábola, narrando sobre o avarento, né? Ele disse à multidão que o ouvia, ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que juntaste, para que servirá? Parábola está em Lucas, dito por Jesus. Esta noite, louco, te pedirão a alma, e o que juntaste, para que será? Eles não olham, como diz Caibar Schutel, os miseráveis, os enfermos, os maltrapilhos da sorte, os deserdados da sorte. Eles são avarentos e ponto. Eles guardam tudo que é material, que lhes consubstancia em alguma coisa rentável. Eles guardam por guardar, porque é necessário para eles o seu espírito. Eles, né, como espíritos, são atrasados ainda. Tem um espírito que não tem um desenvolvimento ainda
para a perfeição, não. Eles ainda estão presos à total imperfeição, pelo menos neste parágrafo, neste lado, nesta questão. Eles são avarentos e o avarento realmente se prejudica muito. Pedirão a tua alma esta noite. E o que tens guardado? Para que será? Para quem será? Emmanuel diz: inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência. Mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, ou seja, quando termina a existência, a perversão dos que mais amavam, aqueles seus familiares, seus amigos, todos eles lhes estarão afastados. A perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Ele faz sair da alma de outras pessoas sentimentos muito negativos. As pessoas que convivem com o avarento se transformam em pessoas que conseguem odiá-lo. Não temos ainda essa condição de dizer até quando, meu Pai? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Então, meus irmãos, eu estava desligando o celular, desculpa. Então, esses irmãos que convivem com o avarento se sentem numa situação muito triste, porque eles não conseguem modificar aquele comportamento atrasado, delinquente, é delinquente mesmo, porque eles fazem muitas pessoas sofrerem, porque eles poderiam amenizar as dores, poderiam amenizar o sofrimento, mas ao invés de fazer isso, eles transformam a vida dos outros num turbilhão de misérias, de dores, de sofrimento, porque a avareza faz com que os que com ele convivem sintam uma aversão por aquele espírito, quando o sentimento que devemos ter em relação ao nosso irmão é completamente oposto. Jesus mandou que nos amássemos uns aos outros, mas aqueles que convivem com uma pessoa doente assim, porque nós consideramos o avaro alguém doente. O sofredor da avareza é um doente, doente do espírito, com certeza. Um espírito muito doente, terrivelmente atrasado ainda, imperfeito e atrasado. Prossegue Emmanuel. Amontoaram vantagens para a própria perda. Porque quando eles terminam a encarnação, eles vêm, como disse Jesus, pedirão a tua alma esta noite. E o que guardastes, para quem será? Pois é, para quem será? Então ele chega ao final da encarnação com vantagens que imaginava ter guardado, que leva-os à própria perda. É muito doloroso, realmente. Arruinaram-se, diz Emmanuel, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Nós já comentamos, Emmanuel também assim mencionou, que aqueles que convivem, amigos, familiares, vizinhos, sofrem por conviver com pessoas desse naipe. É muito doloroso você estar numa necessidade profunda e o outro ter os seus celeiros abarrotados, como conta a parábola de Jesus. Os celeiros eram abarrotados
come, bebe, goza até o final dos tempos. Eu tenho celeiros abarrotados. Sim, e daí? Para quem será? Depois que você tiver partido? Quando você deixar a encarnação, deixar esse corpo, o seu espírito vai levar os seus celeiros? E Emmanuel prossegue. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Portanto, o que Jesus nos disse e nos recomendou e nos ensinou e nos exemplificou foi que a vida de um homem não consiste naquilo que ele guarda, não consiste em bens materiais, não consiste naquilo que ele possui, porque a posse é provisória, mas na abundância dos benefícios que espalha e semeia, que dá, os benefícios que concede e semeia nos corações, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Vai e segue Jesus, vai e serve. Serve sempre. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama até doer, disse nossa irmã, Madre Teresa de Calcutá. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, Emmanuel, obrigado por essa lição, porque nós vamos cuidar de nunca cairmos nesta cilada, porque esta cilada nos levará à próxima existência, nos trará para a próxima existência dores e sofrimento. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine. Até a próxima semana. Se Deus quiser, meus irmãos, assim seja. Graças a Deus.